Você pode viver em absoluta pobreza, mas se o seu olhar for iluminado, a sua casinha, por exemplo, pode ficar assim, como essa casinha, toda bonitinha. Olha que gracinha essa bichinha, meu Deus. Por causa do olhar desse cara, né? Ao invés de ficar dizendo, meu Deus, eu moro numa casa aqui, toda velha, toda não sei o que, olha o que ele fez na casa dele. O olhar de cada um, ele transformou no que tem dentro dele, como diz o Salmo 84, vão indo de força em força. Cada um deles se apresenta diante de Deus e cada um deles vai arrancando do coração a sua própria força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se diz, bem-aventurado é aquele que transforma o deserto num lugar de açudes, de fontes, de bênçãos o cobre as primeiras chuvas. São esses que têm um caminho aplanado no coração. Bem-aventurados são esses cujos caminhos interiores são aplanados e cuja força está no Senhor. Esses vão sempre projetar coisas boas, como diz Isaías capítulo 32, pode voltar para mim, Judá. Isaías capítulo 32, que nos diz lá, e cada um desses filhos do rei, do reino de Deus, Isaías 32, 1, e cada um servirá de abrigo contra a tempestade, de refúgio contra a tormenta. Cada um será como uma sombra num deserto causticante. Cada um será como um rebentar de água em terra sedenta. Cada um será como o abrigo de uma grande rocha na pior intempérie. Cada um vai se tornando assim. Quando o ser de cada um vai sendo isso, naturalmente a gente se torna isso. Aí, como na sequência de Isaías 32 se diz, aí a gente começa a ver os gagos falarem, os surdos ouvirem, os cegos verem, porque esse olhar, e quando a gente é assim, isso desencadeia libertações por onde a gente flui, porque a gente já nem passa, nesse momento a gente começa a fluir na vida dos outros, isso vai abrindo, vai desentupindo, vai produzindo vida. A gente vai ressignificando os valores, como diz Isaías 32, a gente não chama mais ao louco nobre, a gente só chama de nobre aquele que age com nobreza, e é na nobreza do pensamento que cada um vai agindo, de acordo com Isaías 32. Isso muda a vida, isso muda o mundo inteiro. Mas quando não é assim, minha gente, a gente não se enxerga. Não se enxerga. Quem não tem esse olhar iluminado não se percebe, não se enxerga. Ele aparentemente enxerga só para fora e tudo com a projeção adoecida do olhar dele. Como nessa imagem que você vai ver desse cristão religioso com uma cruz na mão, desacatando um pseudo-ateu. Cadê o negócio aí, Judá? Um pseudo-ateu. Aí ele diz lá, eu quero que você queime no inferno, seu blasfemador pervertido, escória da sociedade, infiel, imoral, e bang, 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 no outro. Aí o outro fica fulo da vida, agarra a cruz dele, quebra no meio do joelho e parte para as cabeças, e ele diz, ei, o que você está fazendo tem um pouco de respeito. Aí ele vai querer fazer a PL 122. Ou seja, a gente bate, agride, molesta, em nome do nosso olhar sujo, perverso, imundo, infernizante de todas as coisas à nossa volta. Tudo vai ficando com aquela projeção, a gente agride. Aí a existência vem sobre nós. A gente já agia contra o Evangelho, que manda que a gente seja o oposto disso tudo, e a gente, contra o Evangelho, se torna aquilo que o Evangelho manda que a gente não seja. Em nome do Evangelho a gente assim o faz, depois recebe o troco e vai querer se queixar de preconceito contra o Evangelho. Como diz Pedro, se a gente tiver que sofrer, vamos sofrer por causas justas, mas não porque a gente ficou se metendo na vida dos outros. Porque
essa não é a maneira de sofrer o Evangelho. A gente sofre o Evangelho é por vivê-lo. E por vivê-lo de uma maneira tão construtivamente bela, benigna, generosa, graciosa, que outros não nos suportam e começam a nos perseguir pelo que a gente é, pelo que a gente pensa, pelo que a gente expressa, não como discurso, nem como ideologia, mas como atitude, como compreensão, como entendimento, como postura. A gente vai se tornando insuportável. Aí sim que vem a perseguição, e bem-aventurados seremos. Mas essas outras perseguições que acontecem porque a gente se mete no negócio dos outros, porque a gente não tem nada a ver com o Evangelho, tem a ver com causas e emblemas que apenas fortalecem o nosso poder sobre um determinado nicho humano, e nada mais do que isso, porque não tem nada a ver com o que palpita no coração de Deus para a vida, mas a gente faz aquilo ter uma importância como se fosse uma causa divina suprema e torna Deus um Baal miserável, pequenininho, diabólico, menor do que o Deus de qualquer um. Então, por essas causas, toda perseguição que venha, para ver se a gente aprende, se a gente é educado, se a gente se enxerga, porque os olhos da maioria vai ficando cegado, como diz Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz que a religião faz isso. Quando a gente começa a ler lá no capítulo 3, você vai ler verso 1, começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Não, vocês são a nossa carta viva, sim, escrita nos corações, não em tábuas de pedra. Aí ele começa a falar do que a fé na tábua de pedra, nos mandamentos, nas leis dos homens, nas exterioridades, produz espírito de morte. E faz com que o cara fique com um véu na cara, não se perceba, não se enxergue nunca. Ele só tem aquele olhar acusativo para o lado de fora, porque a relação dele é com a pedra, é com aquilo que está na montanha de fora, não, e que não está escrito no coração. Paulo chama isso de ministério da morte, da desvanecência. Aí ele diz no verso 18, conosco, porém, não é assim. Nós é com a cara desvendada. Como diz o escritor de Hebreus no capítulo 4, no verso 12, com a palavra de Deus patenteando a nossa cara para a luz. Criaturas que foram patenteadas diante da luz. Voltando a Paulo, nós com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, ainda pelo reflexo da iluminação que nos vem, porque nós ainda não o vemos como Ele nos vê, porque no dia que assim for, nós o veremos como Ele é, então nos tornaremos como Ele é. Hoje, a gente ainda vê em parte no reflexo, mas a gente cresce e vai sendo transformados. Quanto mais a gente enxerga Jesus pelo Evangelho, quanto mais a gente pratica o que a gente enxerga em Jesus, mais nós vamos sendo transformados. Por mais que a nossa cara esteja para fora, sem se esconder de nada, ela vai se transmudando de dentro para fora. O nosso ser vai se regenerando, porque nós vamos vendo dia a dia mais da glória do Senhor, como pela revelação do Espírito Santo. Aí Paulo prossegue para mostrar que esse é um problema que ele trata relacionadamente aos religiosos, aos judeus, judaizantes, perseguidores de cristãos que se metiam na vida dos gentios que estavam começando a crer no Evangelho. Ele diz, vinculando uma coisa a outra, e começa no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, nos dizendo automaticamente na vinculação que aquele espírito produz de tal maneira que o cara fica cegado pelo diabo, para não crer no Evangelho. E ele não está falando ali naquele contexto imediato de 2 Coríntios 3, do que a gente chama de mundo do lado de fora. Não, ele está falando daqueles que estavam ali do lado, mas querendo transformar o Evangelho num híbrido entre a lei de Moisés e o caminho de Jesus, e perseguiam quem fazia diferente, muito parecidos com o que os cristãos se tornaram de um modo geral, e aí perseguindo a simplicidade do Evangelho. E Paulo diz, eu sou perseguido aonde eu vou, é por esses aí, não são os romanos, nem os idólatras, não são esses que jogam pedra onde quer que você chegue, esses a quem o diabo cegou, botou um véu. Só quando eles se convertem ao Senhor
é que o véu lhes é tirado. Do contrário, grandes são as trevas que se projetam da nossa interioridade.